Em nome daquele que nos dá a fé, a esperança e o amor, Cristo, o nosso Salvador. Amém. Meus amados irmãos, no último domingo, nós acordamos com a terrível notícia de um tsunami que assolou um pequeno país da Oceania chamado Tonga. Estragos sem precedentes foram registrados nesse país e algumas mortes também foram contabilizadas. Aqui no nosso país nós temos visto um aumento significativo dos casos de Covid e também a taxa de mortalidade voltou a aumentar, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro. Nessa semana também vimos notícia de um jogador de futebol brasileiro que simbolizava a alegria e a arte do futebol, que está sendo processado por abuso sexual na Itália. E a gente viu que o êxtase e o júbilo de desfrutar de um passeio no período das férias acabou se tornando em morte no acidente que aconteceu no Capitólio. E ainda, idosos não conseguiram escapar de um incêndio que atingiu um lar de idosos na Espanha e também acabaram morrendo. Essas foram as notícias dos últimos tempos. E nós tentamos compreender por que notícias como essas chegam a nós quase que diariamente. Mas nós não vamos conseguir compreender. Alguns fanáticos religiosos costumam dizer que o diabo está visitando o mundo nessas situações. E o clamor espiritual das pessoas anseia por uma resposta. E como não poderia deixar de ser, surgiu uma inevitável pergunta: onde estava Deus quando tudo isto aconteceu? Durante alguns anos, nós temos visto que a sociedade tem tentado afastar Deus das suas vidas. Deus vem sendo afastado das escolas, das atividades públicas, mas no momento em que o terror se instala, a primeira pergunta que se ergue depois do fato ocorrido é: onde estava Deus? Nós não podemos afirmar categoricamente que se tivéssemos orações, leituras bíblicas, uma vida devocional nas escolas, nas atividades públicas, que nós conseguiríamos evitar todos esses tipos de tragédia. Mas em uma sociedade onde propositadamente se afasta todo e qualquer tipo de citação ou imagem referente à palavra de Deus, como por exemplo a eliminação da cruz ou então a troca da manjedoura pela figura do Papai Noel. Quando isso acontece, esquecemos que somos pecadores e que estamos à mercê das consequências do pecado. E para chegar ao ponto de sustentar a nossa base de verdades morais e racionais, nós mascaramos a nossa culpa com a pergunta: onde estava Deus quando as coisas ruins aconteceram? Nós mesmos, a sociedade, estamos afastando Deus para fora de nossas vidas e expressamos a nossa surpresa de não vermos claramente Deus em situações de calamidade. O texto do Antigo Testamento deste culto, Jeremias, ele mostra que o profeta foi chamado por Deus para proclamar libertação e ensinar ao povo os desígnios de Deus, mostrar os pecados de cada um e alertar que caso não haja arrependimento, haverá destruição. Foram muitos anos de choro para o profeta. Foram anos alertando o povo que o julgamento viria, a não ser que eles buscassem o perdão e a misericórdia de Deus. Mas ninguém parecia ouvir. Ninguém parecia ver que Deus estava ali. Não houve mudança significativa da parte do povo para os constantes clamores que o profeta fazia. Mas o profeta não desistiu. Ele tinha certeza da promessa e da presença de Deus na sua vida e no seu ministério. Jeremias obedeceu a Deus e ele encontrou forças, ânimo e coragem para não desistir. E nós não vemos Deus muitas vezes agindo, mas Ele está lá. Deus sempre está lá no meio do caos e no desespero das tragédias. Deus, Ele age com o seu amor. Quando aparece a figura de um bombeiro, de um policial, de um desconhecido que se coloca à disposição para auxiliar um próximo que está em perigo. Deus está presente num abraço, nas lágrimas derramadas que participam junto da dor de familiares que sofrem nesses momentos de tragédia. Deus aparece em cada oração que as pessoas fazem. Provavelmente, com o passar do tempo, as mesmas pessoas também irão perguntar: onde estava Deus?
Talvez essas mesmas pessoas vão querer afastá-los das suas vidas mais uma vez, dizendo que não precisam desse Deus que se afastou. Elas são autossuficientes para não precisar da presença e da dependência de Deus. Mas mesmo assim Deus está presente. E o Pai, Ele quer confortar o coração do pecador que Ele chama ao arrependimento. E com tudo isso, nós podemos abrir as páginas da Bíblia. E vamos ver na epístola do nosso culto de hoje que o apóstolo Paulo então nos fala sobre um caminho que é o melhor de todos. Um caminho para tempos de paz e um caminho para tempos de sofrimento. O apóstolo nos fala no último versículo que foi lido da primeira carta aos Coríntios, que existem 3 coisas que Deus nos dará para essa vida: a fé, a esperança e o amor. A fé, o maior presente que Deus nos dá por meio do seu Espírito Santo. Fé que muitos demonstram em suas orações, pedindo a Deus que não permita que alguém da sua família, alguém que ama, seja alcançado por algum tipo de tragédia. Fé que dá forças para que verdadeiros heróis arrisquem suas vidas para salvar uma única vida, se for possível. Fé que nos faz perguntar: onde está Deus? Mas é a fé que nos dá a certeza de que Ele está presente, cumprindo a promessa de que Ele está junto conosco em todos os momentos. Temos também a esperança que é materializada em cada ligação que uma mãe, um pai faz para o celular do seu filho quando sabe que uma tragédia aconteceu no lugar onde ele estava. Esperança de que em algum momento ele irá atender a ligação para dar alívio ao coração. Esperança que se perde quando às vezes vem a confirmação da morte. Mas esta esperança perdida com a morte terrena não é a mesma esperança da qual nos fala o apóstolo Paulo. Porque Paulo fala de uma outra esperança. Ele fala da esperança real da vida eterna junto ao Pai Celestial no reino dos céus. E a espera acaba para muitos que já estão repousando nos braços do Pai. Mas todos nós, não apenas familiares e amigos daqueles que são alcançados pelas tragédias, todos nós continuamos na espera, na esperança de um reencontro na morada celestial. E por fim, Paulo fala do amor. E ele diz que este, na verdade, é o maior dos 3. Amor é o real sentimento que existe em cada coração. Amor que muitas vezes é traduzido por dor, tristeza, por desespero pela perda. Amor que toda uma nação teve ao se compadecer com a perda de pais e amigos, dos habitantes de Tonga, dos turistas do Capitólio, dos idosos que morreram na Espanha, enfim, de qualquer tragédia que assolou os nossos últimos tempos. Amor que nos faz amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Quantos pais e mães não se colocaram no lugar dos pais e mães que perderam seus filhos nessas tragédias? Este é o amor fraternal. É um amor que na língua grega nós chamamos de filia. Mas o amor que Paulo está falando em 1 Coríntios 13 é um amor ainda maior do que este amor fraternal que nós temos. É um amor diferente. E ao longo do capítulo 13, o apóstolo Paulo nos fala sobre as diversas qualidades que este amor tem. Ele é paciente, é bondoso, ele não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. O amor não é grosseiro, não é egoísta. Ele não fica irritado, não guarda mágoas e não se alegra com algo errado. Mas este amor, ele é algo mais. O amor é maior do que tudo isto. O amor que Paulo traz é um amor perfeito. E nós sabemos que só existe um único amor perfeito, o amor do Pai por nós pecadores. Amor este que foi traduzido na obra da salvação, quando o próprio Deus proporcionou que o seu amado Filho Jesus Cristo viesse a este mundo para morrer numa cruz em favor de cada um de nós pecadores. Este é o amor que se revelou a nós. E é este o amor que Deus está trazendo para que todos nós possamos passar pelos períodos de tragédia, de tribulação, de desespero que afligirão as nossas vidas. Todos nós, em algum momento, passaremos por isso. E o amor perfeito de Deus estará conosco, porque é o amor do nosso Pai. E só por este amor é que nós temos por parte do Pai, em Cristo Jesus, corações que poderão então encontrar conforto. Corações que sabem que a dor com o tempo irá passar. Corações que sabem que a tristeza em algum momento voltará a dar lugar a um sorriso.
corações que sabem que o desespero dará lugar a uma tranquilidade. Nós sabemos que não é fácil, mas o amor maior de Deus estará hoje e sempre presente. E é este amor que nos levará à certeza da salvação, e não a questionarmos, como o tema da nossa mensagem: onde estava Deus quando essas coisas aconteceram? E por fim nós temos ainda Jesus falando na leitura do Evangelho de hoje de algo que mostra este amor. Jesus no Evangelho fez um tipo de cura. Logicamente que não se trata do mesmo caso. Nós vemos que Jesus está expulsando um demônio e trazendo a cura para o espírito daquele homem na cidade de Cafarnaum. Mas é importante nós destacarmos a cura do espírito. É isso que Deus fez, é isso que Deus faz, é isso que Deus continuará a fazer do coração de cada filho seu. Esta cura que todos buscam para a dor, ela só pode vir por meio da fé, por meio da esperança e por meio do amor maior que Deus tem por nós. É desta forma que Deus quer mostrar também a sua presença. Não de forma a impedir catástrofes, calamidades e outras coisas absurdas que nós vemos e que acabam nos chocando, que nos levam muitas vezes a perguntarmos onde estava Deus. Mas aliviando o nosso coração da dor, alegrando a nossa vida com a esperança da vida eterna para eliminar a nossa tristeza e dando-nos o amor maior para retirar o nosso desespero. Esta é a cura de Deus para a nossa vida. Esta é a cura de Deus para a vida de cada um dos seus filhos. Esta é a cura de Deus para você que está acompanhando este culto hoje. Por isso, meus amados irmãos, continuemos com a fé verdadeira, alimentando esta fé para que ela cresça cada vez mais. Continuemos com a esperança verdadeira, porque ela não é uma promessa, mas ela é real. Continuemos sempre firmes no Deus que sempre cumpre as suas promessas. E com isso temos a certeza de que um dia todos nós estaremos no reino dos céus. E acima de tudo, continuemos no amor, o maior de todos, o amor de Deus por cada um de nós, seus filhos pecadores. Pois neste amor nós teremos o perdão dos nossos pecados e encontraremos Deus aonde o procurarmos. Que este Deus, em seu grande amor por nós, seja o conforto para o coração de todos neste momento. E que este Senhor nos conceda hoje e sempre as suas bênçãos celestiais, fé, esperança e amor. O maior de todos, o amor de Cristo. Em nome do Salvador. Amém.